Olá, sejam bem-vindos às aulas para o concurso da SEDEST. Meu nome é Samara, eu sou assistente social e vou acompanhar vocês com alguns conteúdos que podem ajudar bastante nesse concurso, tá? Já iniciando, boa sorte para todos que vão fazer essas provas e vamos começar o conteúdo com a temática de direitos humanos. Nós vamos conhecer nessa aula o documento, a Declaração dos Direitos Humanos, porque é um conteúdo que geralmente cai nas provas do concurso da SEDEST. Vamos lá? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para começar, vamos conhecer o texto de definição da Declaração de Direitos Humanos, entender um pouquinho o contexto em que esse documento foi criado e qual a intencionalidade deste documento, Aí a gente tem que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217-A3 da Assembleia Geral, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Então, algumas informações. As Nações Unidas, elas se reuniram, As Nações Unidas são 193 países do mundo que se reuniram para fazer acordos, estar sempre em assembleia, discutindo formas e condições para garantir as condições de direitos humanos. A gente vê que a data dessa assembleia é de 1948. É um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas, a União das Nações Unidas, aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, poucos dias, meses assim, acho que não chegou nem a 2 meses, a data inicial desse encontro desses 193 países que depois da Segunda Guerra Mundial percebeu o quanto o homem poderia fazer mal a si mesmo e resolveram estabelecer alguns acordos de forma pacífica para que não acontecesse mais a destruição das culturas, das nações, de cada pessoa, da forma como havia acontecido. Então, essa reunião dos países, que inclusive 193 países, consta como se fossem todos os países que existem no mundo, mas na verdade existem algumas condições de algumas regiões, de alguns territórios, em que eles não são classificados como reconhecidos como países, ou então algumas regiões que são vinculadas a alguns outros países que não estão também sendo considerados dentro dessa construção das nações humanas, dos participantes. Mas consta-se como se esses 193 países fossem todos os países que compõem o nosso planeta, que fazem parte, então, das Nações Unidas. Mas, enfim, aí esse encontro aconteceu para que fosse discutida pacificamente algumas questões que nenhuma das nações poderiam infligir para que se garantisse, então, a paz, a dignidade de toda a humanidade. Então, é sob essas condições que surgem as Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem a partir da discussão dessas nações, que aí fala de representantes jurídicos e culturais diferentes. Vamos, então, à declaração que foi feita para que se anunciasse a construção dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós, os povos das Nações Unidas, que seriam esses 193 países, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que, como eu disse, tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, que, por 2 vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimento indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito institucional possam ser mantidos e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Então, já nessa declaração que foi feita, a gente percebe que a preocupação dessas nações era de não alcançar novamente o nível de destruição que as guerras trouxeram para cada nação. Então, por isso, eles se reúnem e decidem definir alguns direitos que todas as pessoas humanas têm e que as nações deveriam trabalhar para garantir essas condições, para garantir as condições de dignidade
e de desenvolvimento social, cultural e de toda forma dentro de seus territórios. A gente também vê agora, agora a gente já está começando a visualizar nessas leituras aqui, nessa parte da nossa aula, o próprio documento. Aí tem o preâmbulo, né? São aquelas considerações que são feitas antes do conteúdo de fato do documento, onde se trazem considerações para a construção do documento. Então a gente viu lá o motivo da construção das Nações Unidas, viu a declaração que foi feita pelas Nações Unidas para a construção desse documento e agora vamos ver o que é que se considera para a construção dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Vou fazer uma ressalva. Diante de todas as coisas que aconteceram durante as guerras, né, que já haviam acontecido, a gente percebe que não existe distinção neste documento de raça, de etnia, de gênero, de sexualidade. Então, a intenção, já lá, a gente vai voltar aqui no slide para a gente ver quando é que foi construído isso, né? 1948, as Nações Unidas passaram a se reunir em 1945 já. A gente percebe que desde lá, muito tempo atrás, já vinha se discutindo as questões, né? Já havia se percebido a problemática dos direcionamentos de gênero, de sexualidade, de etnia, tudo isso já vinha sendo discutido por esse grupo desde aquele período. Voltando então, quando se traz um preâmbulo, essa consideração, por exemplo, citando a família humana e não definindo, mas no próprio texto como um homem, a gente já vê esse avanço na história desse reconhecimento. Continuando, considerando que na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Aí a gente já vê citando, né, homens e mulheres. A gente ainda não vê, acredito até porque não existiam ainda alguns conceitos, algumas formas de se citar outras condições, né? Também, considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é de mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este documento possui 30 artigos, são 30 direitos fundamentais que a humanidade possui, segundo a União das Nações Unidas. Então, a gente vai visualizar agora, a gente vai fazer a leitura e interpretação de alguns desses artigos que são considerados direitos por todas as pessoas existentes, mas não são todos. A recomendação é que a gente, em casa, tem na internet o documento na íntegra, faça a leitura de todas as declarações, né, sobre os direitos humanos. A gente vai aqui discutir alguns mais polêmicos, alguns mais questionáveis, né, os que estão mais também na atualidade da discussão dos direitos humanos. Então, o artigo 1º diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Lembrando também que a partir que diversas constituições foram construídas depois, né, depois da Declaração dos Direitos Humanos. Então, muitas delas tiveram por base também a Declaração dos Direitos Humanos para a construção desses documentos, né, da homologação de suas constituições. A gente vai ver muitas coisas que são ditas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também na Constituição Nacional do Brasil. Então, a gente vê que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. A Constituição de 88 no Brasil também fala disso, que todo ser humano nasce livre, dotado de razão, de consciência. Então, é também já uma característica que foi advinda da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 2, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente da raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.
Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente sob tutela, autônomo ou sujeito de alguma limitação de soberania. Então, a gente vê que a Declaração de Direitos Humanos ela é feita para além das proclamações nacionais. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma Constituição que é baseada também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas se por acaso algum outro país não tiver a construção de seu documento constitucional na base da declaração, a Declaração de Direitos Humanos diz que independente do poder jurídico desse território, toda pessoa tem direito de invocar os direitos humanos, né? Direitos à liberdade. Então, por isso, muitas vezes a gente vê no jornal, a gente vê na internet falando de que pessoas pediram asilo em outros países, mesmo sem a permissão do território em que ela nasceu. Porque os direitos humanos ultrapassam esse contexto nacional. É a Declaração Universal. Então, qualquer pessoa pode requerer os direitos que estão declarados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e os países que são adeptos, né, a essa declaração vai estar, então, digamos que obedecendo a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que mesmo que 193 países estejam dentro dessa União das Nações Unidas, nem todos têm na base todas as declarações, né? Então, no artigo 13, a gente vê: toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. A gente também inclui nesse artigo aí a intenção de algumas pessoas de pedir asilo em outro país, então ela tem o direito de ir e vir, né? Independente do estado, a gente reconhece esse estado como nação, território nacional. E também, no primeiro ponto aí desse artigo, a gente vê que a pessoa tem o direito de ir, vir, circular. A gente vê no contexto mundial, atualmente, uma questão grave, né, séria, de migração de países. E a gente vê que a Declaração Universal de Direitos Humanos diz que toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Isso significa que é independente de ser o estado em que ela nasceu ou não, no caso, de ser o país em que ela nasceu ou não. Mas a gente sofre hoje uma grave crise de imigração e as pessoas estão lidando com essa problemática, né? Não necessariamente da forma como dita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente reconhece que por essa declaração é um direito da pessoa. O artigo 17 diz: toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. É outra questão. Existem alguns países que permitem a propriedade e alguns países também que arbitrariamente impedem a propriedade. Então, a gente percebe que no contexto global ainda é uma questão que não existe uma convenção comum, né, a todos os países. Inclusive, o Brasil tem o regimento sobre a propriedade nacional, né, a legislação nacional sobre a propriedade. Se a gente pegar o histórico, desde antes da nossa atual Constituição, o Brasil tem um histórico ligado a condições raciais, étnicas, para declarar o direito ou não à propriedade. E atualmente a gente ainda tem um contexto social em que a propriedade é condicionada também por conta do contexto histórico nacional a algumas dessas questões, mas atualmente a legislação brasileira diz que toda pessoa é livre também para possuir a propriedade, né? No artigo 18 toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinha ou em comum, tanto em público quanto em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, desde 1948, os direitos humanos já reconhecem a liberdade de se possuir uma religião independente de onde se esteja, né? Sem discriminação, totalmente tolerante às convicções e à comunhão, né, dessas religiões.
No artigo 19, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteiras, informações e ideias para qualquer meio de expressão. Então, toda pessoa tem o direito de falar o que pensa. Isso a gente também viu atualmente uma discussão muito grande em torno da livre expressão, que vem sendo ameaçada, né? Então, também os direitos humanos falam sobre isso. No artigo 21, toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade do voto. Então, desde antes também a Declaração Universal dos Direitos Humanos já vem falando sobre o voto livre, sobre o sufrágio universal, né? Sobre mulheres, sobre pessoas analfabetas também poderem estar votando, uma coisa que só foi alcançada, por exemplo, no Brasil um pouco depois. E o artigo 23 diz: toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, à condição equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se afiliar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. Aí a gente fala também de condições iguais de trabalho para todos, que no Brasil ainda não é uma coisa que se alcançou, porque a gente reconhece que entre homens e mulheres, por exemplo, existe uma disfunção entre os salários, né? Existe uma desigualdade entre os salários. E no artigo 24, toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. Também é outra questão que está em pauta atualmente no Brasil, sobre as condições de trabalho, né, sobre a CLT. E então, essa foi a nossa primeira aula sobre o concurso da SEDEST. Espero que vocês tenham gostado. Pega lá o artigo, como eu falei, a declaração que tem na internet, dá uma lida maior para melhor compreensão. Até a próxima aula.